Povos Indígenas da Colômbia, por Amanda Dias, Beatriz Portela, Carol Takaya e Catarina Jarrimavicos. Antes da colonização da Colômbia. A região que hoje compõe a Colômbia era habitada por índios até o final do século XV, quando chegaram os espanhóis. Os movimentos de independência tiveram início no século XVIII. Antes da chegada dos espanhóis às Américas, a região onde está a Colômbia era habitada por várias tribos indígenas que haviam atingido um bom nível de desenvolvimento. Antes da chegada dos espanhóis no território colombiano, existiam alguns povos indígenas, também conhecidos como pré-colombianos. Como exemplo de povos pré-colombianos, podemos citar os incas, astecas, maias, guaranis, tupinambás, tupis, apaxés, chaués, navajós, inutis e muitos outros. Evidências arqueológicas indicam a região como palco de uma das culturas mais antigas da Colômbia, cujas datas remontam a mais de 3.000 anos de ocupação. Neste local é gestada a vida de cerca de 17 rios, entre eles Caucá, Magdalena e Caquetá. Povos indígenas. Na Colômbia existem ainda mais de 50 diferentes grupos indígenas. São mais de 400 mil índios, segundo estimativas. Habitam em diversas regiões do país, sendo as principais tribos Alguás, Ticuna e Toto, região do Amazonas, Guajiros, Arabucos e Cogüis, região do Caribe, Guananá e Emberá, litoral do Pacífico, Paes, Inga, Coreguajê e Colombianos, região andina, Choco e Cuna, região do Panamá. O idioma oficial do país é o espanhol, embora alguns grupos indígenas preservem suas línguas nativas. Presentación de español. Temas que serán cubiertos: los Yanaconas y el macizo colombiano. Eu sou a Gabriela Nogueira e meu grupo é composto pela Juliana, o Lucas Santos e o Felipe Oliveira. Nuestro tema en general será de la Amerinda, pero nosotros vamos a discutir sobre los Yanaconas y el macizo colombiano. Los Yanaconas eran personas del Imperio Inca que dedicaban todo su tiempo en hacer las tareas y servicios para la nobleza. Eran esclavos, pero es importante decir que no eran vendidos legalmente en el mercado. Como varias otras profesiones, la profesión de Yanacuna era hereditaria. La palabra Yanacuna tiene sus orígenes en la lengua quechua. Yana significa servidor, o negro o oscuro, y cuna es apenas una palabra para representar el uso del plural. Al contrario de los Mitmat Cuna, los esclavos que construyeron Machu Picchu, los Yanaconas trabajaban en tareas más simples como cuidar del rebaño, hacer la comida, hacer la alfarería e inclusive podrían tener lugares importantes en la política. Los Yanaconas son llamados muchas veces de traidores porque cuando los colonos españoles vinieron para la América, los Yanaconas ayudaron a los españoles a colonizar y tomar el control del Imperio Inca. Los colonizadores españoles preferían los Yanaconas en vez de los esclavos africanos, porque los Yanaconas no precisaban ser comprados. Los Yanaconas tuvieron un papel muy importante y muy significativo en la producción, en relación a la economía colonial del Perú. Los Yanaconas que realizaban el trabajo esclavo, los mismos residieron su lugar de trabajo. El término del yanaconaje, que es un sistema de esclavitud que fue creado por los colonizadores españoles. Con la reforma agraria del Perú, la participación de los yanaconas fue permitida, así reconociendo su derecho de propiedad y de tierras. Después de la reforma agraria del Perú, los yanaconas pasaron a ser considerados más importantes y también eran más valorados por cuenta de su fuerza de trabajo en la área agrícola. Este pueblo no conserva su lengua ancestral, pero en la actualidad se encuentra en proceso de recuperación de su identidad y de todas las prácticas tradicionales. Según se afirma, la lengua yanacona hoy extinta pertenecía a la familia lingüística quechua, razón por la cual están tratando de implantar nuevamente el uso de una variedad del quechua en su comunidad. Según algunos historiadores, los yanaconas han habitado el macizo colombiano desde principios del siglo XVI.
pero tuvieron que salir de la región ocupada dadas las continuas incursiones de colonización e invasiones. Solo quedó una parte del pueblo que fue empleada como mano de obra en las minas de oro, abundantes en esas zonas cercadas al Maguire, en el departamento del Cauca. Esos procesos de violencia y exploración a los que por décadas se han visto sometidos los yanaconas contribuyeron a la pérdida de su identidad. En ellos también estuvo involucrada la Iglesia Católica, que desde principios del siglo IX tenía como propósito implantar la religión cristiana y el idioma castellano. En el curso de la cristianización, los yanaconas cedieron, fueron perdiendo sus tradiciones y de paso su lengua. En términos generales, los yanaconas eran caracterizados por mantener la forma de trabajo tradicional a través de la minga, trabajo en los ailos. La alimentación hizo parte integral de la concepción de salud y bienestar. Si alguien no tenía apetito, es porque estaba enfermo. En la alimentación, combinaba-se los alimentos de lo frío con los de lo caliente. El macizo colombiano es una estrella hídrica encontrada en Colombia. Su extensión total es de 32.682 kilómetros y su altura varía entre 2.600 y 4.700 metros. Es identificada como un reservorio de aguas. Variados ríos nacen en su área, como el río Patia, el Cauca, el Magdalena, el Putumayo y el Caquetá. El macizo colombiano contiene 362 cuerpos lagunares en la alta montaña, ecosistemas ricos en flora y fauna, volcanes nevados y el Parque Nacional Natural Puracé. El macizo colombiano fue catalogado como reserva de la biosfera por la UNESCO, por ser una área estratégica de nivel nacional e internacional por su producción de agua, su biodiversidad y ecosistema. Vale, nosotros esperamos que hayas aprendido y conocido más sobre los yanaconas y el macizo colombiano. Apresentação de Fredite Cangana, Isabela Filipeu, Isabela Clara, Júlia Couto e Maria Júlia Albuquerque. Primeiro a gente escolheu falar sobre algumas curiosidades dele para entender melhor como ele pensa e sobre o que ele gosta de escrever. Então, para ele, a poesia é vida, é a preservação de todas as memórias e procurando de diferentes maneiras por memórias que por muitos motivos estavam escondidas. Então, eles procuram essas memórias que costumam vir através de recordações de seus avós, pais, mães e outras pessoas que preservam esse conhecimento. Outra coisa que ele também fala bastante nos seus textos é da oralidade, que estruturou as culturas indígenas que relacionaram o homem ao universo. Ela ensina o respeito através das palavras e também conecta o homem à natureza, com seus rios, vales, montanhas, e onde age o espírito das plantas e florestas. Então, a poesia de Fredi é um questionamento constante sobre sua cultura, espiritualidade e sua devoção à natureza. Agora falando das suas origens, Fredite Cangana é colombiano e nasceu no sudeste do país, no município de Nacuna. Ele nasceu em 7 de abril de 1964 e seu nome indígena é Winai Malki, que significa enraizado no tempo. O Fredi, ele é poeta e escritor. Ele é um dos maiores defensores da cultura e do idioma Yanacuna ou Yanacona, depende do lugar. Todos os textos e poemas que ele escreve em quechua e em espanhol. E ele é membro fundador e representante do grupo Yanamalta. Tá, a gente achou esse poema e achou muito legal e a gente vai ler, eu vou ler na verdade. Nas vidas nos encontros envolvemos em paz. Recordamos que fuemos todos, nada nos acostumamos embrar, em despertamos em marços.
congreso em vos cáceos atrás, não me detengas. Acho que foi. Uma análise sobre esse poema é que o Fred está querendo dizer é que não adianta tentar deter ele, porque de qualquer maneira ele sempre vai estar em constante luta, voltando para o passado para resgatar a cultura de seu povo, que tem tanta importância para ele. Poema de Fred Ticangana, Cantos de Arco-Íris. Meu nome é Maria Júlia Nunes. Meu nome é Rodrigo e eu vou ler aqui para vocês o poema Cantos de Arco-Íris em espanhol. Mis cantos son de arcoíris, y llegan desde el palpitar de la montaña, vienen envueltos en lluvia menuda, que golpea en el rostro como agullas, mostrando los duros caminos de la vida, los que debemos transitar antes de llegar a la posada eterna, en donde no hay luz ni camino. Agora eu vou ler a tradução em português que nós fizemos. Cantos de arco-íris. Meus cantos são de arco-íris e levam desde o pulsar de uma montanha, que chegam envoltos em uma chuva fina que golpeia o rosto como agulhas, mostrando os duros caminhos da vida, o que devemos passar, antes de chegar à pousada eterna, onde não há luz no caminho. Agora eu vou falar um pouco como eu e a Nunes interpretamos esse poema do Fred. Nesse poema, o Fred ele faz questão de comparar os seus cantos, seus poemas, como um pulsar de uma montanha, que é calmo e aconchegante. E esses cantos chegam ao leitor como uma chuva fina que golpeia o rosto como agulhas, que ele faz uma conexão dessa sensação com o choque de realidade que causa os seus poemas. E o desconforto que causa já trazendo a pessoa para perto da realidade que ele quer trazer. E ele justifica essa comparação dele, mostrando que nos poemas que ele fala, trazem muitas coisas difíceis que a gente passa na vida, que as pessoas passam na vida, durante a vida, antes de chegarem até a posada eterna, que seria a morte, um caminho onde não tem luz. E é isso. Muito obrigado a todos.